A gente está no comentário do capítulo 13, que fala sobre a mediunidade e o sentimento fraterno, né? Como são coisas intimamente ligadas, né? E como a verdadeira fraternidade permite com que esse encontro entre encarnados e desencarnados seja realizado com muito mais amor, com muito mais proveito para ambos os lados. E terminando a parte de questionamentos e respostas dos espíritos, a gente estava começando os comentários do nosso querido Vitor. E como a gente só leu nem um parágrafo, se vocês não se importarem, eu vou começar do início novamente. Deixa eu só tirar a música aqui, porque senão me atrapalha. Espera aí. Tirei o som da página errada. O capítulo nos surpreende pelo manancial de informações relevantes repassadas aos lidadores da prática desobsessiva. Parece-nos, de bom alvitre, fixar na memória certos detalhes corriqueiros identificados nas sessões mediúnicas. Em inúmeras situações, nos defrontamos com entidades desnorteadas ou maléficas, todas portadoras de impressões conscienciais perturbadoras, nas quais vibram teias reencarnatórias complexas. Todavia, faz-se oportuno reconhecer que... Eita, peraí, desculpa. Eita. Aqui. Todavia, faz-se oportuno reconhecer que, ao lado da maldade milenar a obscurecer inúmeros segmentos vibratórios do campo mental, encontram-se as reminiscências de caráter favorável, para as quais os esclarecedores devem estar atentos quando no trato com as entidades assistidas. No decorrer de uma sessão desobsessiva, o diálogo fraterno é de capital importância. Se bem dirigido, predispõe à rememoração de alguns momentos significativos e de recordações felizes experimentados em reencarnações transatas, associados ainda à intervenção de familiares queridos que ali comparecem autorizados pela misericórdia divina. O espírito assistido beneficia-se tanto do choque anímico quanto do choque afetivo proporcionado pela presença carinhosa de um ente desencarnado, a quem muito ele amou e que se apresenta com o intuito de demovê-lo dos pensamentos degradados de ódio e de vingança. Some-se a isso a repercussão positiva das projeções magnéticas irradiadas pelos tarefeiros em favor do assistido. Aliás, ao pormenor ficou bem evidenciado no capítulo anterior. Aqui renovamos o alerta, tendo em vista a importância da desobsessão conduzida com conhecimento de causa e levada a efeito em bases essencialmente evangélicas. Essas iniciativas constituem-se precioso estímulo, capaz de fazer vibrar o campo consciencial alerta da entidade, de modo a permitir-lhe a emersão das reminiscências condizentes com os sentimentos amoráveis ali resguardados. Não olvidemos o fato de que, por mais atrasado que seja o espírito, ele abriga em sua consciência alerta as sementes de bondade ali plantadas, a serem germinadas no momento adequado, com a finalidade de lhe permitir a superação das próprias imperfeições morais. Muito rico isso aí, né, gente? A gente pensar que a sementinha da bondade está em todos, né?
É só regar. E só o amor rega, né? O que é o amor, né, gente? Porque senão fica sempre super... fica vazio de amor, 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 tudo resolve. Sim, mas o que é amar? É doar, é acariciar, é abraçar, é com gesto, né, que se exprime o amor, não é só dizer, não é só em palavras, né? Então tem que ter ação, né? Uma fé sem obras é uma fé morta. Então, e a sementinha está lá, a sementinha do amor, da bondade, né? Só regar com carinho, com atenção, ouvir o outro atentamente, não ouvir com preconceitos e conceitos, pronto para criticar o outro, né? Ah, mas eu não concordo, ou eu concordo. Não importa se a gente concorda ou discorda, né? Ouvir com amor, com atenção. Muito rico. Acho que também nesse tipo de encontro, né, espiritual, a maior demonstração de amor é reconhecer que diante da gente não está um espírito diferente, não está um espírito maléfico, não está um espírito imbuído do desejo de prejudicar pura e simplesmente. E que dentro dele, aí é a grande conhecimento que nós passamos a ter, digamos assim, recentemente, né? É que ele tem dentro dele toda uma carga amorosa, toda uma compreensão do que a verdade significa, de todos os projetos que ele já criou junto com a espiritualidade maior para a sua jornada. E a gente só precisa relembrá-lo, a gente não precisa tentar ensiná-lo, protegê-lo, salvá-lo ou salvar aqueles que aparentemente naquele momento ele persegue. A gente só tem que lembrar a ele que ele é tão divino como cada um de nós e que ele tem dentro dele a essência divina com a mesma força, com a mesma potência que todos ao seu redor. Ele só precisa se lembrar do que ele é, do que ele já fez e de tudo que ele já tem combinado com a espiritualidade maior. Essa é a grande lição que eu acho que a gente precisa aprender no lidar com o amor. Não é a gente só amar, é lembrar os outros que eles também têm esse amor dentro deles. Mas eu poderia estar falando aqui do trabalho, acho que tanto no trabalho espírita, numa sessão, igualzinho ele fala aqui de desobsessão, né? Como no dia a dia, né, Silvio? Lembrar dia a dia, tudo isso aí. Tanto no encarnados e desencarnados. Não sei se vocês já leram o Camafeu. O Camafeu, ele conta uma história tão bacana que vale a pena ler. É muito bacana o Camafeu, que vai juntar tudo isso que a gente está lendo aqui, estudando. E como tem que ter o médium, tem que ter muita sabedoria para conduzir, né? Não sei, porque eu entendo sabedoria é o seguinte: a sabedoria é você saber usar a inteligência e os conhecimentos que foram adquiridos, né? Então tem que usar com muita sabedoria, tem que ter conhecimento para saber conduzir. Não é simples, não. Parece simples, mas não é, não. Bacana. Mas leia o Camafeu, vale a pena. Uma boa leitura. Eu entendo tudo isso, sim, mas tem uma coisa que às vezes, quando a gente falava do amor, né, outro dia, que às vezes, justamente... Teu som travou. Da gente, com quem a gente convive que a gente tá... Agora sim, mas falhou. Não tão agora deu para ouvir, o resto não. Ah, tá certo. É porque, às vezes, as pessoas que a gente mais tem próxima, que a gente diz que ama, são as que a gente mais agride de alguma forma. A gente tem menos paciência, a gente exige mais. Às vezes, o de fora é mais fácil a gente relevar, a gente entender, a gente passar, mas o que está próximo, às vezes a gente
não tem a paciência, a gente perde toda a compostura. Com o próximo, a gente perde toda a compostura. E depois se cobra, né? Como lá fora eu faço, eu entendo, e como aqui, do meu lado, em que eu digo que eu amo essa pessoa, é a pessoa que eu mais pontuo defeito, que eu mais coloco o dedo, e como trabalhar isso? Eu vivo isso hoje de uma forma muito forte dentro de mim, assim, esse questionamento, porque quando eu vejo, já escapuliu, eu já fiz a crítica, eu já... e eu falando assim, eu sei que a gente está conversando sobre a questão de desobsessão e tudo, né? E eu estou trazendo para um lado meio pessoal e aqui, mas assim, porque às vezes me parece, às vezes a mim, que eu sou uma, entre aspas, uma falácia, né? Porque eu consigo lá fora, eu consigo entender, eu consigo fazer, mas quando eu estou próxima de uma pessoa que me irrita e que eu digo que eu amo, eu não consigo agir dessa maneira. É difícil para mim entender, até a mim mesma dentro disso. Tem que ter uma paciência comigo, tudo bem, mas às vezes eu brigo comigo por causa disso, mas quando eu vejo, já estou eu errando de novo. Mas eu acho que isso daí está relacionado a um excesso de amor, onde você acha que você, por amar tanto essa pessoa, você tem que corrigir mais o que você acha errado, né? Não é nem corrigir, mas dizer, não, isso daí não tá certo. Fazer assim, você não deveria fazer assim, porque você é uma pessoa boa, que eu considero você. O outro você não conhece, então se ele errar, coitadinho, errou. Entendeu? Acho que é por amor esse amor que a gente tem, que já viu que não é exatamente o amor que deveria ser, mas que eu acho que é um amor exagerado que a gente bota de excesso também de proteção, às vezes. Tipo, não, você não pode errar. Então, eu vou corrigir você mais rigidamente, porque você não... Você é uma pessoa que eu amo muito, então como é que você vai errar desse jeito? Eu acho que está muito ligado com isso. Eu acho, Diva, que não é nem às vezes, acho que isso é quase que regra entre a humanidade. Tá? Isso é quase que uma lei entre as famílias. E acho que é meio por aí mesmo, porque a grande escola que nós temos é a nossa família. A gente não tem muita dificuldade de compreender isso. Tá? A vida, o mundo, as pessoas, o trabalho. A grande escola, os grandes professores que nós temos são os membros da nossa família daquele momento terreno mais próximo. Não necessariamente os membros dali estão envolvidos por laços de amor, às vezes são laços de resgate. Às vezes é tudo mesclado, tem resgate, tem amor, tem um monte de gente ali se batendo e se ajustando. Tem um pouco, eu sinto um pouco do que a Solange falou também, a gente se sente mais livre para reclamar de quem é mais próximo do que é mais distante, até às vezes por não se sentir confortável à vontade de chamar a atenção de quem você não tem intimidade. E com a intimidade a gente passa a exigir muito mais. E assim, tudo que esse livro, como todos os outros falam, na verdade ele usa aqui muito, ele fala muito em desobsessão, em tratamentos espirituais, em encontros espirituais, mas como uma forma de ficar mais fácil da gente compreender. Esse livro não é um livro voltado para a desobsessão, nem está falando sobre desobsessão. Ele está falando sobre magnetismo e ele procura usar um exemplo, ele usa muito a desobsessão porque é o mais comum, principalmente no meio espírita, as pessoas entenderem essa manipulação energética. Mas ele não tem absolutamente nada voltado especificamente para esse campo da desobsessão. É de uma utilização de energias de uma forma diferente, pode ser utilizado para absolutamente tudo. Como o Rômulo falou, não é nas reuniões espíritas especificamente, é no mundo, é no nosso dia a dia com todas as pessoas. A gente vai usar isso.
E essa questão da família que você levantou, Diva, é o que eu já falei antes. Isso é praticamente regra entre quase todas as famílias. Elas são muito mais rígidas, muito mais irritantes entre si do que com os outros. E acho que é justamente do relacionamento extremamente íntimo que a gente tem. Então, a gente exige mais, cobra mais, reclama mais, espera mais. Ah, você não me apoiou. Se o vizinho não me apoiar, ele não me conhece, mas você tem obrigação de me apoiar. E eu acho que vai muito por aí. É desse jeito, Silvio. Ontem eu dei aquele exemplo da seta, vocês lembram? Sim. Que o que a pessoa lança alguma coisa, eu olho para a pessoa, mas se eu olhar para o que ela lançou e não para a pessoa, aí eu vou saber o que me atingiu, o que a pessoa falou que levantou em mim essa raiva ou essa crítica, né? Então, esse exercício foi muito bom para mim, um exercício prático, eu vejo, né? Então, você olhar para o que está causando em mim, porque sempre sou eu, não é o outro. O outro está fazendo o caminho dele, dentro do que foi permitido, do que foi escolhido, do que foi planejado, né, no plano divino. Ele está completamente certo. E por que eu estou me ofendendo, me agredindo? Por que as pessoas se agridem? Porque levanta nelas uma raiva, uma questão, mas é dela, não é do outro, né? E outro exercício prático que eu tenho feito é envolver, que também, né, foi uma orientação, assim, envolver a pessoa numa luz lilás. Então, quando eu sinto alguma coisa, aí eu já envolvo, eu penso assim, para transmutar tudo aquilo, sabe? Transmutar para ela, eu penso nela transmutando, mas quem está trabalhando sou eu, né? Então, são esses exercícios que eu tenho feito e tem surtido efeito. Mas na questão que a Dia, só um minutinho, levanta, você consegue fazer isso com a mesma facilidade com uma pessoa fora da tua família? Ou no momento que o teu filho te lança flecha, teu marido, tua filha? Essa é a questão que a Diva está levantando. Esse mecanismo você consegue fazer, a maioria, com mais facilidade em relação aos outros. Mas quando está dentro de casa, a gente consegue, com a mesma tranquilidade, com a mesma facilidade? Isso é um ponto bacana mesmo, a ponto de cada vez mais desenvolver para todos de forma igual, né? Aí é quando a gente começa a ver a família planetária mesmo, o momento que vai observando e agindo para os filhos ou para uma criança de uma mesma forma, né? Uma mãe e uma pessoa mais velha. E nesse ponto, que colocou ainda do texto do Campo Consciência Alerta, vou colocar só uma reflexão que é muito no ponto que o Silvio colocou no começo e que eu estava percebendo também, que era o seguinte: quando estava falando ali, né, o ativar o campo consciência alerta, e o Silvio estava falando sobre esse despertar interno, né, que cada um ele vai despertando e ele vai passando pelo próprio processo. E aí falou aqui, né, na reunião mediúnica, e o Rômulo falou, e o Silvio também, sobre essa questão que é da vida. E na reunião mediúnica, quando os espíritos, né, meu pai ainda vivo, eles começaram a propor o magnetismo, eu já falei que eu não concordei, né, porque eu achei que não fazia sentido a gente ir deixando todo aquele arsenal para ficar ativando com consciência alerta dos espíritos, né. Então, ela começou a se tornar muito simples, mas muito mais profunda, eu ainda não conseguia perceber, né, porque vinha a entidade e eles falavam assim: olha, fiquem ali ativando o que é de mais puro, de mais sagrado, e aí não tinha mais aqueles arrebanhamentos, né, eles falavam: não, vai pelos campos, vocês vão fazendo as conexões e ativando os campos de todos.
E aí todas aquelas técnicas foram deixando de lado para uma técnica que eu achava, eu não percebi ainda, a princípio muito simples. Gente, será? E aí depois a gente foi, né, eu já contei isso, a gente foi fazendo aqui, fui percebendo toda a profundidade que eles estavam falando sobre se ativar, que ativar realmente aquela essência que está cada vez mais próxima do ser real. E dali ele tem força para junto com a espiritualidade, se dispor ao auxílio. E aí eu me lembrei uma questão agora, que um dos nossos encontros aí que a gente está tendo, está acontecendo um processo, que é o processo da crisálida, sair da crisálida, né? A borboleta, aliás, a lagarta, ela forma o casulo, né, que é muito rígido, e aí depois o casulo, ele vai ficando cada vez mais fraquinho, que aí é o momento que ele se chama crisálida, que ele está quase para borboleta. Ali dentro, então, a lagarta tem toda a transmutação, e a crisálida é o momento em que ela vai romper para sair como a borboleta. E ativar o campo consciência leve, e aí eles estão fazendo quase um trabalho nesse processo da crisálida. Ele tem muito a ver exatamente com esse ponto, o momento que a gente vai ativando e nesse processo que eles foram, né, que eles estão fazendo com a gente, ninguém, né, para a pessoa, ninguém vai interceder diretamente, todos vão só vibrar, dando força energética naquele processo individual. E então, isso é muito mesmo o que os espíritos têm colocado no mentomagnetismo. Todo grupo ativa aquele campo mais lindo, mais puro, e é quando o ser vai se transmutando internamente, e o que era um casulo vai se tornando uma crisálida, vai ficando cada vez, até que chega um momento em que ele está forte o suficiente para romper e conseguir sair como uma borboleta, sabe? Então isso realmente não é só para reunião de desobsessão, é para a vida, né? Qualquer pessoa, você vai ali ativando o que há de mais puro nela, auxiliando esse processo interno da transmutação até que consiga sair como borboleta. E dói. Pode dizer, Romulo, pode dizer. Não, dói. Quando a gente está fazendo esse processo, a gente sente o estalar na cabeça, né? Sente estalar. Dói a alma e dói o cérebro, a cabeça, que dá um estalo. O rompimento da crisálida também existe em nós, né? Esse rompimento, essa transformação constante, essa metanoia. O tibetano usa muito a palavra metanoia, que é a mudança profunda de consciência, que é esse despertar, né, de uma consciência maior. Isso a gente faz, esse processo da borboleta a gente faz em nós, em cada reunião dessa, em cada estudo, em cada apostila que você fecha, em cada livro que você fecha, você vai, se você absorver ali, né, você vai criando esse desenvolvimento interno. Aí a gente vai aprendendo a brigar com o outro. Agora tem uma história, Divo, só para complementar rapidinho, acho que do Eckhart Tolle, ele fala o seguinte: a gente tem que ser igualzinho os patos, ou os gansos. Você já viu os gansos lá que eles brigam? Eles vão um no outro assim, briga, sai pena para tudo qualquer lado. Depois cada um vai para um lado, depois volta outra vez e se encontra. Então, nós, seres humanos, tem um contraponto, e o contraponto é importante. Né? Mas depois, encontrar novamente. Diga, Solange. Fazer um. Está falhando, Solange. Há mais de 8 anos. E fez madeira e prego. Acho que é outra coisa que está confuso ali. Foi galhão. Meu microfone tá fechado, eu não tô falando, não. Oi? É um sonho. Agora tá fechado. Eu entendo isso daí tudo. Agora, talvez seja pelo fato da gente estar o tempo todo lendo, da gente estar entendendo racionalmente, né, Silvio? Essa parte toda. Mas quando você é colocado diante dos quadros em que você não consegue, eu gostaria muito de, na hora H,
pensar no consciência alerta, na hora H conseguir ver o negócio todo, mas quando vê você já fez. E você fica se sentindo muito mal, porque você sabe que não foi o caminho certo, que não é a coisa certa, que não é o caminho. Mas quando vê, de novo, e aquilo, no final vai fazendo até mal. Eu estava me lembrando da minha filha falando numa situação para você, poxa, eu estou tentando me melhorar, eu acordo, eu digo, eu vou me melhorar, mas logo em seguida acontece, chega e fala assim, sabe? Lá vai tudo por água abaixo. E eu ri, porque eu falei assim, acho que todos nós estamos, de alguma forma, vivenciando essa experiência, assim, tentando, e quando vê, escorrega. E aí dá uma tristeza tão grande, porque, como a Solange falou, a gente gosta da pessoa, né? A gente gosta muito da pessoa, e de repente a gente não vai estar ajudando a pessoa, a gente está só criticando e não consegue sair desse imbróglio. E às vezes eu vejo assim que às vezes as pessoas têm essa coisa, é melhor se separar, ou então, em caso de casamento, qualquer. E às vezes você talvez também não seja esse o caminho, né? Seja você, como diz o problema está em você, em como você vê essa situação, mas logo escorrega. Realmente eu acho que a família e o convívio familiar é um aprendizado, e se a gente leva ele para um mundo maior, a gente consegue. Se a gente consegue passar por ele, a gente está bem, viu? Ana, você quer falar alguma coisa? Isso, na analogia da crisálida tem uma outra história que é bem legal, que é de, se você vê a borboleta tentando sair e você ajuda, você mata ela, porque ela não consegue desenvolver tudo que precisa, né? Então, eu acho que cabe justamente isso. Tem um processo que todo mundo tem que passar e que a gente tem que entender ele, né? Excelente. Não, foi perfeito, porque eu ia dizer exatamente alguma coisa assim, porque antigamente as equipes espirituais encarnadas de espíritas, né, achavam que eles tinham que fazer o trabalho. E esse novo paradigma fez com que muitos se questionarem o que eu estou fazendo aqui. Se eu não faço mais nada, para que eu sirvo? Para que eu vou à reunião? Se é ele que tem que fazer tudo sozinho. E é exatamente esse exemplo que a Ana deu. Você não pode simplesmente abrir o casulo e tirar a borboleta lá de dentro. Ela tem que sair sozinha. A gente pode ficar ali torcendo, emanando toda a energia que a gente puder para que ela consiga fazer isso o mais rápido possível. Mas ela que tem que abrir a crisálida e ela que tem que sair lá de dentro.